Salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Podfarma Podcast, seu podcast de saúde, de gestão, de entretenimento. Aqui quem vos fala é o Lucas Bento, ao meu lado eu tenho ninguém nada e ninguém menos que Cris Tulli. E aí, Cris, como é que você tá? Tudo bem, e você? Bom demais, graças a Deus. Para mais um episódio, esse podcast tá incrível. A cada semana, a cada dia que passa. Sim, entramos outubro, já estamos no clima do outubro rosa, né? Exatamente. Os dois de rosinha aqui, nossos convidados também tá de rosa. O tema vai ser sobre outubro rosa, prevenção do câncer de mama. Então fiquem ligadinhos aí que hoje promete, né? Exatamente. Já aproveita para seguir a gente em todas as nossas redes sociais, @podfarmapodcast. E se você quiser participar aqui com a gente mais de pertinho, nós sempre abrimos uma caixinha de perguntas no Instagram para que você possa estar ali deixando suas dúvidas, sugestões, etc. ali pro nosso convidado, tá? Então, assim, já segue aí a gente no Instagram para você estar participando aqui com a gente cada vez mais, né, Cris? Sim, lembrando que a gente está disponível em todas as plataformas, então se você vai treinar, vai viajar, quer acompanhar por áudio, tá disponível no Spotify, então é uma forma super prática. A vida hoje tá muito corrida, né? Exatamente. Às vezes não tem tempo de ficar na frente do computador no YouTube, mas pode assistir, ouvir, no caso, a gente no Spotify. Todos os episódios já estão atualizados lá. Exatamente. E começar agradecendo, pode falar? Não, ia falar isso. E agradecer os nossos patrocinadores, Drogaria Santa Maria, 5 lojas em Alfenas. Lembrando que a loja da Vista Grande faz entrega eu ia falar em Campos Gerais. Em Gaspar Lopes. Calma. Então, se você é de Gaspar Lopes, é só mandar mensagem diretamente no telefone deles. É 3470-0376, TT? Só manda mensagem pra eles, farmacêutica de lá, Marissandra, um amorzinho, está de prontidão pra atendê-los. Eu não entendi. A da Vista Grande faz entrega de Campos Gerais e a de Campos Gerais faz entrega aqui? É isso? Nossa senhora, Gaspar Lopes, ô jovem. Mas temos loja em Campos Gerais também, então se você é de Campos Gerais, não precisa vir até em Alfenas. Tem os mesmos preços, mesma mercadoria, tudo que vocês precisarem, só dá uma passadinha lá. Exatamente. Hoje nós estamos com a mesa bem bonita, né, Cris? Sim, recheada, tudo fornecido né? pelo hortifruti da avó ali, kiwis, uvas, Eles tudo me lavadinho, conquistam com isso preto. daqui. Água de coco. Gente, eles já abrem o coco na hora. Hoje não foi a gente que foi pegar, foi o motoboy, mas eu já fui pegar diversas vezes. Eles abrem na hora, já colocam. Então é natural, filtrado, maravilhoso. Uma delícia. E também agradecer a Metalab, que aí sempre trazendo para nós vários produtos. Uma gama de produtos com uma infinidade de tratamentos, uma infinidade de auxílios. Então, se você ali está procurando diversos outros produtos da Metalab, só passar nas drogarias Santas Marias. Sim, o nosso xodozinho, a pastilhinha da Metalab nesse tempo seco, quem tá perdendo a voz, tá com dor de garganta. Gente, essas pastilhas são maravilhosas. Lembrando que a gente sempre tem degustação na loja. Então, se você não visualizar, é só perguntar para algum balconista ou para os farmacêuticos que a gente deixa à disposição para vocês provarem. É maravilhosa e ajuda a retornar a voz para quem estiver aí passando por dificuldades. Exatamente. A Mauri Contabilidade, você que está com problema de fiscal, contábil, está com problema ali de planejamento tributário, dá uma ligadinha lá que os meninos eles conseguem acertar a sua loja do começo ao fim para você aumentar os seus lucros. Não esquecemos de ninguém. Personalize, gente, as nossas canecas, chaveiros, caneta, tudo é da Personalize. Eles abraçam todas as nossas ideias. Aqui em Alfenas fica em frente ao Bradesco. E eles fazem entrega também no conforto da sua casa. Então só manda mensagem pra eles. A gente deixa o @ aqui sempre pra vocês. Manda mensagem, manda sua ideia, que eles vão ver qual que é a melhor opção, vão encaixar pra vocês, viu? Exatamente. E Cris, quem que são as nossas convidadas Gente, hoje? a gente já adiantou no início do programa, então entramos no Outubro Rosa e desde que a gente começou o projeto, a gente queria conseguir conciliar as datas, né, comemorativas com os programas e nesse mês a gente conseguiu, assim, uma dupla maravilhosa. Estamos com uma paciente e com a médica dela, duas queridas que aceitaram o nosso convite para compartilhar esse momento, compartilhar todo o processo com vocês. Então, nós estamos com a Isabela, uma paciente, e com a doutora Milena, médica oncológica. Sejam muito bem-vindas, muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Obrigada eu. Obrigada, queria agradecer aí o pessoal do podcast, vai ser um prazer. Doutora, o que levou você a ir para a área da oncologia, principalmente nesse tratamento assim, do câncer de mama? Legal, essa é a primeira pergunta que sempre me fazem. O que leva um médico a pensar em oncologia? Eu acho que a gente tem a parte, diríamos assim, da medicina de pensar como uma doutrina mesmo, sabe? E muitas vezes você acaba sendo direcionado para aquilo. Então, eu tive casos na minha família
dos meus avós paternos, que foram os grandes assim, motivadores de entrar nessa área e de chegar a ponto assim, de querer investigar mais, entender mais. Saber sobre medicina, eu sempre soube, desde criancinha. Eu falava, eu quero ser pediatra, eu quero ser cientista, isso, aquilo. Mas a oncologia mesmo apareceu depois que eu vivi isso na minha família. E aí eu pude entender o tanto que era uma área rica e que também era rica em relação a crescimento, pesquisa, a desenvolvimento. Então, que ainda tinha muita coisa que eu poderia talvez fazer parte, sabe? E aquilo que eu vivi em casa, eu poderia também passar um pouquinho cada dia para os meus pacientes. Sim, sim. O seu tratamento é na oncologia de um modo geral ou focado no câncer de mama? O meu tratamento, ele é oncologia clínica, né? Um oncologista clínico, ele é apto a atender todos os tipos de tumores. Desde tumor de pele, que é o mais comum hoje em dia, até tumor de pulmão, tumores raros e etc. Só que chegando aqui em Alfenas, né? Durante a minha conversa com os meus colegas, foi proposto assim, olha, você é mulher, você é oncologista, e eu acho que seria legal você ter essa abordagem mais direcionada a pacientes do sexo feminino. Até mesmo para ter um alvo, né? Um alcance que a gente fala, ainda mais quando a paciente tem muito tabu. Então, foi um desafio que na hora que me falaram, não, beleza, estou pronta. Então, hoje eu direcionei mais, sim, para tumores de mama e ginecológico, mas eu atendo todos os tipos. Sim. Eu acredito que um diagnóstico de câncer, ele não é fácil, independente de qual tipo, em qual região. Mas para a mulher, querendo ou não, quando trata de uma mama, ainda tem um tabu mesmo a mais, né? Para você quebrar. Sim, eu acho ainda, né? Infelizmente, a nossa população, ela ainda é muito precária do ponto de vista de informação e questões mesmo socioculturais, tipo assim, não, peraí, eu vou me palpar, eu vou me examinar, mas isso, entendeu? Peraí, é meu corpo? Nossa, mas eu tenho medo de pôr a mão e achar alguma coisa. Não, peraí, é o que eu estava até conversando com a Isa. O Outubro Rosa desse ano, ele vem com a campanha, Outubro Rosa, mulher, seu corpo, sua vida. Então, é justamente para chamar essa atenção. Peraí, moça, toca. Entendeu? Se toque, se conheça, tenha essa noção. E eu acho que a questão da mama, né, a gente tem muita coisa ainda para desmistificar, né? Então, ainda além dos tabus, além de, infelizmente, ainda existir uma sociedade com uma tendência mais machista, e isso gera um determinado receio em mulheres, a gente ainda tem muito que melhorar do ponto de vista do autoconhecimento feminino, entendeu? Sim. Isabela, eu te conheci um pouquinho antes, né, do seu diagnóstico. Acho que você é maquiadora. Sim. Eu fiz um curso, eu e a TT fizemos um curso com você um pouco antes. E como foi para você receber esse diagnóstico no auge da sua carreira? Como que você recebeu? E foi realmente quando eu tava num momento muito bom da minha vida. A época que eu mais me cuidei, cuidei de alimentação, exercício físico. Sabe aquele momento que você entra na tua vida e você fala, nossa, que perfeição. A vida pessoal tá boa, a vida profissional tá boa. E foi um susto, né? Um grande susto. Eu descobri o meu nódulo me apalpando no banho. Tem uma leve coincidência aí com uma dorzinha que eu sentia, que era uma queimação, que me incomodava muito. E foi como me chamou a atenção pra queimação na mama? Na mama. E era só na esquerda, né? Que foi onde eu tive o nódulo. E até foi na academia, fazendo exercício físico, que eu sentia, né? Aquela ardência, aquele incômodo. Mas você tá no auge dos seus 30 anos. Você não pensa que você vai ter um câncer. Né? Aí eu senti o nódulo e fui atrás de um diagnóstico, né? Fui pesquisar. Eu nunca fui aquela pessoa que ignorava os sinais do meu corpo. E eu fui em fevereiro de 2023. Foi quando eu senti o nódulo. Tinha 3 meses que eu tinha feito meu exame preventivo. Então, eu tinha passado na ginecologista. Tava tudo certinho. E em fevereiro eu senti. Aí eu já fui atrás. Aí eu passei por 2 médicos, né?
que faz ultrassom, esqueci o nome, meu Deus. Radiologista. Um radiologista, ela falou pra mim que eu nem precisaria procurar um mastologista, que seria um cisto simples. E aí eu falei, não vou procurar não, vou deixar aí, né? E aí começou a crescer esse Você cisto. foi acompanhando no tato. E no tato, eu sentindo, e a ardência, né? A ardência que não parava. Aí fui no mastologista, fizemos uma biópsia que não foi feita da melhor maneira possível. E veio que não era câncer. Então, e aí nossa, que ótimo, não tenho nada. Estou saudável. Que loucura da minha cabeça pensar que poderia ser um câncer. E aí, em agosto, que eu tive... Aí começou a crescer, aquele nódulozinho foi crescendo. E até que em junho eu tive um afundamento da mama, que daí já é um sintoma mais... Um sinal. É um sinal maior. O que seria? Os sinais principais que nós falamos, né? A sensação do abaulamento, a nodulação mesmo, você sentir, palpar. Outra é a mudança da pele, ela pode parecer uma casca de laranja, sabe? Nesse sentido aqui, da mudança, sabe? Ela fica toda enrugadinha. Além disso, o abaulamento, às vezes o tumor, ele pode retrair a pele. Então faz um buraquinho. Na real, a retração, né? E, além disso, o escurecimento, né? Pode também ter descarga no mamilo, você pode ter descarga de sangue pelo mamilo. Mas, assim, o que mais chama a atenção mesmo da mulher é o nódulo, né? Por isso que é muito importante isso que a Isa falou. Como ela se conhecia, ela foi percebendo que, peraí, eu tive um diagnóstico, eu tive um ultrassom, eu passei com um especialista, mas algo não está normal. Então, eu vou voltar a procurar. E isso é muito importante, porque ela se conhecia. E nada melhor do que ela, né? Sim. Eu acho que a gente tem que estar sempre observando, porque em alguns momentos, eu não vou negar que eu me sentia meio maluca. Porque eu falava, gente, eu tenho uma biópsia falando que eu não tenho câncer, mas por que isso não para? Entendeu? E aí foi onde eu fui buscar um outro médico. E aí veio o diagnóstico do câncer, né? Que realmente abre um buraco, assim, no mundo. E você fala, meu Deus, mas eu sempre tive uma coisa que eu sempre tive um pensamento assim, o câncer não vai me tombar. Eu não vou morrer de câncer. Não, isso vai passar e vai dar tudo certo. Isso era o meu primeiro pensamento foi esse. Lógico que a gente fica muito triste, né? Mas o pensamento era sempre assim, vai ter jeito. E, né, era um câncer muito curável. E teve solução, né? Teve solução, né? Olha. Vencemos. Estamos aqui. Eu tô aqui, gente. E quando eu descobri, lógico que aí você pensa na sua vida profissional, né? E tudo mais. A vida pessoal. Dá aquele medo de, tipo, quando eu vou voltar, né? Porque o tratamento do câncer, ele é... A quimioterapia ali, eu senti muito. Eu falo que eu admiro muitas meninas que estão aí em quimioterapia, que fazem caminhadas de 5 km, que é muito bom. Mas eu sofri muito. Nossa, eu passei uns perrengues com a minha quimioterapia. Pra você, como é que foi passar por esse processo ali, esses perrengues que você falou? Então, eu acho que assim, a primeira parte ali, que 15 dias depois da minha primeira quimioterapia, meu cabelo despregou da minha cabeça. E aí foi aquela falta de... Eu não me reconhecia. Eu passei, assim, uns 3 meses depois que eu rapei. Porque com 23 dias, eu sempre fui muito prática. Então, eu pensava assim, meu cabelo começou a cair, ele não é um cabelo funcional, eu vou raspar. E foi assim que eu fiz. Não contei pra ninguém, fui lá pedir pra menina, né, pra Ana Paula, minha amiga que trabalha comigo, cabeleireira, rapar meu cabelo. Aí, aquele dia, aí caiu mais a ficha do que no dia do diagnóstico. Porque aí eu me despedi de uma coisa que é minha, uma parte minha. Porque nós, mulheres, somos cultuadas pelo nosso cabelo, desde pequenininha. Não corta, faz isso, faz aquilo, né? Quando a gente quer mudar alguma coisa, né? Muda pelo cabelo. Muda pelo cabelo. E aí, aquele dia pra mim foi um dia que eu falei, nossa, eu estou assim... né? Estou realmente em tratamento. Foi bem A ficha puxado. caiu. E aí, depois desse dia, né? Eu tive umas alergias à quimioterapia. E eu tive um choque anafilático dentro da sala de quimioterapia. Mentira. Edema de glote. Fiquei
Eu só não fui na luz ali, porque não era A gente hora. não deixou. Eu falo que o pessoal não me deixou ir. Mas A Vanessinha segurou ela na perna e falou, peraí, mais um pouquinho, até terminar, você tem que maquiar a Milena pro Pod Pharma. Calma aí. Falando nisso, meu agradecimento a todos os enfermeiros da sala de quimioterapia, porque eles são maravilhosos, né? Estão ali, eu sou muito grata ao pessoal ali da Santa Casa. Esse assunto é um assunto interessante, porque, assim, a queda do cabelo é o principal motivo, né, de desconhecimento, de você tirar mesmo a autoimagem da paciente. Então, isso envolve muito apelo emocional, né? E apelo também do ponto de vista de se reconhecer socialmente. Então, tem pacientes que, às vezes, elas têm que se esconder através de uma... Não é esconder, não é nem julgando, mas, assim, tem pessoas igual a Isa que lidam super bem, tem pessoas que já precisam de uma peruca, de um lenço, de alguma coisa, porque aquilo é como se fosse um estigma. E isso tem que acabar, porque, infelizmente, o tratamento do câncer de mama ele está relacionado com a queda do cabelo. Existem hoje toucas térmicas que são uma crioterapia para evitar isso, mas a chance de sucesso é baixíssima. Então, mesmo assim, você pode ter a perda do cabelo. E outro ponto que ela comentou é isso da reação, que às vezes acha assim, tô fazendo químio, vou seguir vida normal e tudo mais. E não é bem assim. Existem os efeitos secundários ao tratamento. Esse da reação, graças a Deus que a sala de químio ela é uma sala redonda. E ela é, por esse motivo, não é acaso, é para os enfermeiros conseguirem ver todos que estão ao redor. Então, assim, se a Isa está aqui no meu cantinho e a enfermagem está aqui no meio, ela consegue ver a Isa, consegue ver o que está aqui, para ver se alguém está tendo o começo de uma reação infusional. E como o dela foi rapidamente reconhecido pela enfermagem, ela teve o socorro e vida que segue, entendeu? Sim. A queda do cabelo está associada ao tumor e não à quimioterapia? A quimioterapia que usa no tratamento do câncer de mama. Ah, tá. Ao tratamento específico do câncer de Isso. mama. Entendi. E, doutor, o que é a causa do câncer de mama? Ele é mais genético? Hoje em dia, a gente fala de multifatorial, né? Eu estava até conversando com a Isa um pouquinho mais cedo sobre isso. A gente tem, assim, as questões genéticas, né? A mutação do PT53, que é um gene, o BRCA1 e 2. E nenhum desses ela tem. Eu não tenho um histórico na família. Isso. E a gente tem as causas que são relacionadas à qualidade de vida. Que aí duas que são extremamente importantes e estão diretamente relacionadas com a incidência de câncer de mama. Ou seja, quanto mais obeso você é, maior a chance de você ter câncer de mama. E quanto maior a ingestão de bebida alcoólica, maior a chance de ter câncer de mama. E na mulher, a mulher é mais sensível ao álcool. Então, infelizmente, juntando fatores, isso mudou. Antes, é igual a Isa falou, ela estava no auge, 30 anos, você nunca espera que você vai ter um diagnóstico desse. Está no auge da sua carreira, da sua profissão, de tudo. E de repente vem assim, peraí, poxa, vou ter que parar tudo, dar um stop e começar um tratamento oncológico. Essa incidência ela mudou muito por causa disso. Além de estresse, a ausência de atividade física, né? Tudo isso está extremamente relacionado aí com o aumento da incidência. Antes a nossa população era mulheres de 55 anos em média. Hoje isso já diminuiu, de forma que até o rastreio já mudou. Entendeu? Então, infelizmente, hoje a gente vê pacientes muito mais jovens, sabe? O tabaco também está associado a um Sim, fator de risco? Em todos. Esse daí, Deus me livre. Mas Eu brinco que eu sempre dou uma aula num lugar que tem uma plaquinha embaixo da tela escrita assim, não fume. Aí dá vontade, assim, durante a aula, colocar até uma luz, um farol, por favor, não fumem. Está extremamente relacionado, mas com todos. E deixa eu perguntar, você falou que houve uma queda, né, na expectativa ali das pessoas com câncer. Expectativa, você pode falar expectativa, na incidência, Mudou né? a idade. Que idade mais ou menos que está aparecendo? Olha, a gente vê hoje em dia muito mais pacientes com 35 anos, a partir dos 35 anos, infelizmente. E aí, o que se cogita, né, do ponto de vista de estudo, é que isso esteja realmente relacionado
com a qualidade de vida, né? A rotina. E, além disso, essas questões como obesidade e ingestão de bebida alcoólica. Agora, teve o efeito, né? Angelina Jolie, isso foi bem falado na mídia, já é até antigo, cá, né? isso, justamente. E isso falou sobre as mutações genéticas do BRCA. Então, assim, foi interessante porque trouxe à tona também formas de você prevenir. Então, hoje, o oncologista, ele não fala mais também só sobre quimioterapia, só sobre tratar. Hoje, o oncologista, a gente fala também de aconselhamento genético. Peraí, você que não tem câncer, vamos conversar um pouquinho? Vamos sentar, vamos ver o que você pode ter de predisposição familiar? Aonde pode mexer na sua rotina? A medicina, ela está evoluindo tanto com a inteligência artificial que, além de você conseguir assim, desenhar um painel genético de mais de 140 genes, você consegue acompanhar assim, controle de temperatura, controle de glicemia, tudo através de chips, às vezes até por um simples relógio, entendeu? Então, isso é muito legal. Então, assim, mudou muito até a visão assim, só de, o oncologista é aquele médico faz químio e acabou, entendeu? Não é bem assim. Só para soltar aqui no presente. Tem uma variação de tipos de tumores. Sim. Na mama, isso também vai acontecer? Sim. A gente fala que são subtipos histológicos, né? Que a gente pode ter, que é o carcinoma ductal, o lobular, os sarcomas. Mas isso é muito específico. E tem os principais tipos de câncer, que é o que fala. O meu é hormonal ou não? O meu é HER2 ou não? E aí a gente tem os subtipos HER2 low hoje, que é um HER2 baixo expressor. A gente tem o hormonal positivo, que é aquele que tem estrógeno e progesterona positivo na imunohistoquímica. A gente tem um semelhante ao da ISA, que é o triplo positivo, que tem o HER2 positivo, o estrógeno e a progesterona positivo. A gente tem o HER2 autoexpressão, que é só o HER2 positivo, mas 3 cruzes ou mais, enfim, isso é muito específico. E a gente tem o triplo negativo. De todos, o de pior prognóstico é o triplo negativo, que ainda, por ele não ter nenhum alvo, ele está mais relacionado a mutações genéticas. E como você não tem, às vezes, um alvo para direcionar, a tendência de recidiva ela é maior. E pode pegar tipo de tecidos diferentes também. Sim, sim. Ele pode dar metástase, né? Sim. Que é as raízes. Izzy, para sua família, como é que foi quando eles receberam também esse diagnóstico? Nossa, eu acho que eles sofreram mais, assim, meus pais. A gente nem pode falar isso, né? Muito paciente oncológico não gosta, e quem sofreu mais foi eu. Lógico, você tem o seu sofrimento. Mas o meu pai e a minha mãe, eu acho que é o normal da vida os nossos pais adoecerem e a gente cuidar dos nossos pais. Então, para um pai e para uma mãe ter uma filha doente foi complicado. Mas, assim, eles foram tudo para mim no meu tratamento. Foram as pessoas que mais me apoiaram. A doutora Milena tá de prova. Minha mãe não perdia uma quimioterapia, uma consulta. Mas, para eles, assim, até chegar ali na última quimio, vir o resultado da... Ver o PET scan mesmo. PET. Mas, assim, a cirurgia, né? Que daí eu tirei as mamas. Então, até passar tudo isso, eles mudaram totalmente a personalidade deles. Era uma tristeza mesmo. Acho que eles... eu acho que eu tive que convencer a mãe da Isa umas 50 vezes que ia dar tudo certo. Tadinha. Tadinha. Mas Meus é pais mãe, realmente né? difíceis. Sim. Mãe é mãe. Sim. E para você, esse apoio assim, familiar foi extremamente importante, né? Foi. Nossa. Você passou por um apoio psicológico também? Então, agora entra... Eu tenho uma terapeuta que já me acompanhava. E durante a quimioterapia, eu fiquei imunossuprimida. Então, eu tinha muito medo de ficar doente. Não era, né, no meu caso, assim, que eu tinha que me isolar totalmente. Mas eu tinha muito medo de pegar alguma coisa. Eu via que meu corpo estava totalmente debilitado. Eu ter que lidar com um vírus, uma coisa diferente. Então, eu evitava sair de casa. Então, eu fiz terapia online até mais ou menos a metade do meu tratamento. Depois disso, gente, eu comecei a sentir assim, eu já tenho que lidar com isso. E aí, na terapia, a gente tem que lidar com a gente, né? E eu falei, eu não quero lidar com isso agora. E eu parei por um tempo, mas já voltei pra minha terapia. A terapia tá em dia. Mas teve voltem, viu, pessoal? Por favor. Voltem, por favor, não façam. Não parem. Eu só parei porque realmente, assim... Eu tive muito medo. Quando eu comecei a ter o choque anafilático, que eu tive, né? O choque anafilático. Eu tive tanto... Porque, assim, a gente tem uma visão muito curta de tudo aquilo.
E eu ficava assim, eu não tô conseguindo receber o remédio. Eu não tô conseguindo tomar o remédio. Como que eu vou me curar? Só que eu não tava conseguindo tomar 1. Eu tava tomando mais 3, entendeu? Só que aquilo na minha cabeça ficou muito grande. E aí você tá isolada. Eu não parei totalmente de atender, mas eu atendi pouquíssimas pessoas. Até que aí eu fui atender uma pessoa, a pessoa tava com Covid. E aí eu falei, não, vou parar mesmo, né? Porque na minha situação ali, se eu pegasse um Covid, seria muito grave. Mas assim, eu fui parando e tentando lidar da melhor maneira. Aquela coisa, o pensamento era muito positivo. Não, que eu não tinha medo, que eu, né? A gente tá falando de um câncer, um tratamento super forte. Mas a questão psicológica, eu tenho acompanhamento de terapeuta. Hoje eu voltei, né? Bem próximo do fim da quimioterapia, eu já estava fazendo terapia online de novo. Entendi. Essa rede de apoio, o apoio psicológico é essencial para os pacientes, né, doutora? A gente fala que a Isa é o tipo de paciente leoa, sabe? Ela entra com garra, ela vai com garra e ela sai com garra, entendeu? E aí, eu acho isso muito legal, porque o mindset, a forma da pessoa pensar, ela está diretamente relacionada com a forma que ela vai lidar com o tratamento. E é além do apoio familiar. Mas você tem que começar por você. Porque às vezes a pessoa, assim, vê um problema no marido, e não pode contar, ou tem uma família distante. Eu já tratei pessoas que às vezes foram abandonadas pelo parceiro. Eu não aceito minha esposa ter câncer, e por aí vai, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que começar pela pessoa, pela paciente. Mas isso é muito difícil sem o apoio. Hoje a gente tria todos os pacientes, né? É verdade. Na quimioterapia, para fazer uma triagem de quem tem risco. É uma triagem, né? Mas já começa a abrir sinais de alarme assim, peraí, esse daqui, ele vai precisar depois de um acompanhamento psicológico de perto. Não, esse daqui tá lidando bem, a gente pode seguir dessa forma. Falando sobre essa questão, né, do apoio familiar, ele é muito importante, mas a gente sempre chama atenção para paciente também se encorajar, né? E o apoio familiar, nós temos que tomar alguns cuidados, porque existem muitos mitos, né, na sociedade. Tipo, você vai ter câncer, você nunca mais vai se curar. Você teve um câncer, você não vai conseguir voltar a trabalhar, você não vai ser a mesma e tal. E às vezes você se renova, você dá uma repaginada. Olha a Isa hoje, ela é uma mulher incrível, forte. É a paciente leoa que eu brinco, entendeu? Então, assim, mas é verdade, entendeu? E em casa, às vezes, pode acontecer comparações assim, fulano passou por isso e logo 6 meses depois voltou e não tá mais aqui. Então, assim, existem famílias e famílias. A Isa tem uma família totalmente estruturada. E isso não é só para lidar com câncer, é também para lidar com pacientes que às vezes são etilistas, drogaditos. É a rede de apoio, né? Existem várias redes de apoio. E é muito interessante que na oncologia a gente consegue fazer essa triagem. É claro que o ideal seria todo paciente ter um acompanhamento psicológico assim de perto, para ele realmente desmistificar muita coisa, tirar alguns receios e principalmente algumas culpas, porque às vezes o paciente vem assim na consulta, eu tive câncer, porque eu fiz tal coisa, eu fui má com o meu amiguinho de 3 anos de idade, não, entendeu? Fora que você vai ouvir assim da sociedade, câncer de mama é gente, eu não, nossa, não tô desmerecendo a espiritualidade de ninguém, mas é porque você tem um trauma com algum tipo de amor, alguma coisa assim, sabe? Então, aí começa a te gerar uma culpa. Mas que amor. Me falaram isso, que eu tinha um amor mal resolvido e tinha câncer de mama. Porque depois que você tem, as pessoas acham que ela tem o direito de falar mas aí qualquer o sertanejo coisa. universitário tava cheio de câncer de mama. Todo mundo queria câncer, né? O Leonardo ali tava com câncer de mama, Chitãozinho Chororó dali pra frente, era tudo câncer de mama. O que mais tem ali é falta de amor que não foi resolvido. Nossa, já me falaram absurdos. Gente, quando eu fiquei careca, parece que uma que você fica mais vulnerável, porque, querendo ou não, eu sou uma pessoa que, do mesmo jeito que vem, vai. Muitas respostas. Mas, quando eu fiquei careca, eu fiquei vulnerável. E a pessoa, ela te vê careca, ela vem te falar absurdos. Entendeu? Sério. De parar uma vez, assim, eu tava andando na rua, chegando na oncologia. Uma moça falou assim, o que você tá tratando? Ai, meu Deus. Nossa senhora, lá E eu não conseguia usar lenço, eu não conseguia usar peruca. Mas esse calor de Alfenas. Calor, e meu couro cabeludo doía demais também.
E aí, estão sempre careca, né? Aí a moça chegou pra mim, o que você tá tratando? Câncer de mama. Nossa, minha avó, minha tia, não sei quem morreu disso. Eu tenho, tô tratando, mas eu já sei que eu vou morrer. Eu fiquei tipo assim, meu Deus, pra que você foi me falar isso? Não precisa, gente. Cada um é uma história. Uma das coisas também que, da parte psicológica, que eu tive que entender é que ali dentro tem muitas histórias, mas eu sou uma pessoa, a minha história é uma, meu diagnóstico é um. E todos os dias antes da quimioterapia, a gente entra pra conversar com o psicólogo, pra ela já ver como que a gente tá. Entendeu? Porque é realmente, você vira para-raio de doido. E a mulher, ela tem uma tendência socialmente, né, historicamente, de ser vista de uma forma mais vulnerável. Então, as pessoas se sentem na liberdade de falar esse absurdo. E eu já ouvi... você, né, gente? Não tem necessidade. Eu já ouvi histórias igual a Isa, de pessoas que estavam em mercado, essas coisas, e assim, sendo abordadas. Então agora você não vai mais ter isso, aquilo, aquilo. E hoje, tipo assim, a pessoa tá 1000 vezes melhor do que era. Igual eu falei. Ou então cochicho, né? Tati. Justamente, aquela ali que tá passando ali. Tem uma questão também, assim, eu fui um dia num mercado aqui em Alfenas, eu tava bem careca. E aí eu falava pro meu namorado assim, todas as vezes que eu tô na rua, as pessoas me cumprimentam sem eu saber quem é. Só porque eu sou careca. Ele, para, não é assim. Eu juro, eu estava dentro do mercado, todo mundo passava por mim e fazia assim, ó. Vou até focar na câmera assim, ó. Aquele olharzinho de dói, assim. Aí, tudo bem? Aí eu, tudo bem. Eu respondia, mas eu não conhecia ninguém. É só pelo fato de ver uma pessoa careca. A minha memória é ruim. Eu já ia falar, gente, não é possível que eu não lembro desse tanto de gente. Mas você entende que é um olhar diferente, é um olhar de dó. Gente, não precisa ter dó. A gente tá passando por um tratamento, mas não precisa ter dó, né? Eu acho que o sentimento não é pena, é compaixão, né? Ô, Isa, e pensando em bons conselhos, qual conselho você falaria pra alguém que recebeu o diagnóstico recentemente e você, de uma pessoa que passou por todo esse processo? Tenha fé, pensamentos positivos, busque bons profissionais, doutora Milena. Bons profissionais. Boas maquiadoras também. E realmente, a sua cabeça vai ser 50% do seu tratamento. Se você cair e começar a afundar em pensamentos ruins, achar que porque aconteceu com alguém vai acontecer com você, porque isso passa o tempo todo na nossa cabeça, você não vai dar conta. Tem que ter sempre otimismo. E buscar. Eu sou uma paciente que eu sempre quis saber de tudo. Eu sei o remédio que eu tomo, eu sei tudo sobre o tipo de câncer que eu tive, eu pesquisei muito. Mas às vezes eu acho que a ignorância é uma mãe. Sim. Ela me trazia isso na consulta. Então ela falava, olha, eu sei e tal, o que mais que você pode me ensinar sobre? Então ela sempre foi uma paciente, além de ser uma leoa, sempre muito ativa no tratamento. Então isso empodera, né? Porque a paciente, ela sabe o que ela tá fazendo, ela sabe que não é um sorinho, ela sabe que chama pertuzumab, trastuzumab, entendeu? Ela sabe quantos ciclos serão. A gente informa tudo isso, mas tem gente que tem até medo de falar o que tá fazendo, entendeu? Por medo mesmo. E eu vejo assim, quando eu descobri, eu queria informação para eu entender. E eu acho que isso pra mim fez muito bem. Então, é um conselho que eu sempre dou pras pessoas. Busque informação, porque você começa a ler que aquele remédio tem uma alta eficiência na cura. Então, você começa a ver, você começa a ter uma perspectiva. Mas tem esperança, né? Você começa a alcançar aquele final que todo mundo espera, que é a sua última quimioterapia e com muito sucesso. Então, eu acho muito legal as pessoas que se informam e buscam entender mesmo. E tem um pensamento otimismo, sim. Exatamente. Porque isso a gente informa na consulta, no dia a dia, mas assim, parece que assim, tem gente assim, tem personalidades, igual por exemplo a Isa, que você precisa da busca ativa, entendeu? Você precisa ir atrás, entendeu? Para você reforçar e ter certeza que tá tudo bem. Doutora, você falou uma questão assim do nódulo, né? Quando que eu tenho que começar a ficar preocupado com o nódulo pra eu poder, tipo assim, começar a procurar isso, né? Todos. Brincadeira à parte, mas assim, o que acontece? Nenhuma nodulação na mama, ela é considerada algo normal. O diagnóstico vai ser no mínimo de algo benigno, um cisto, um fibroadenoma, que é muito comum.
Mas até fibroadenoma você vai precisar de um acompanhamento. Então, assim, nenhuma nodulação, nenhuma mudança da mama, ela merece ser ignorada. Ela merece atenção e merece a avaliação de um especialista. Entendi. Nesse caso, é o mastologista, né? Entendi. O homem também pode ter câncer de mama. Sim. Mas a taxa é menor. Sim. O câncer de mama hoje, no homem, ele corresponde a menos de 5% dos casos de incidência em relação à mulher. A expectativa da Globocan, que é uma análise internacional, é que em 2040 o câncer de mama seja o tumor que mais incida, ou seja, que mais apareça em mulheres e o que tem a maior mortalidade nas mulheres. Então, isso não está tão longe. Porém, em homens, ele ainda tem uma baixa incidência. E assim, o homem, normalmente, ele descobre já em fases mais avançadas. Por quê? Porque o homem não tem mania de, né, palpar o peito e tudo mais. Não, que tinha que ficar... Porque o homem tinha esse risco, que ele tinha que apalpar o peito. Assim, a gente não fala para ter a rotina do autoexame da mulher e tudo mais. Mas, normalmente, o que o homem, às vezes, pode sentir? A nodulação e a mastalgia, né? Que não são sintomas, às vezes, comuns e muito presente. Mastalgia, assim, a mastalgia é a dor na mama. E aí, essa dor que vai gerando incômodo, igual a Isa, que ia treinar. Peraí, pô, eu tô treinando, mas aqui não tem um músculo. E aí, como assim? Tá doendo aqui, entendeu? Entendi. E aí, isso chama atenção. E homens também que tiveram história na família de câncer de mama ou próstata, por causa da alteração genética do BRCA. Aí é interessante também esses homens ficarem de olho. E qualquer família que teve um homem na família com câncer de mama, toda a família merece atenção. Homens e Entendeu? mulheres. Homens e mulheres. Porque a incidência, ela tá tão mais relacionada à questão genética que aí merece uma atenção maior. Doutora, e como é para você dar esse diagnóstico para as pessoas? Olha, eu vou ser bem sincera, eu aprendi uma coisa na minha residência. Eu sempre vejo a pasta do paciente antes, a Isa sabe. Chega aquele volume de pastas e aí eu vejo os exames e tudo, vejo a idade e me preparo. Porque eu acho que dar o diagnóstico, tem muita gente que vê assim, foi uma sentença e tal. Não é bem assim, mas você tem que ter empatia. Então você tem que passar uma informação, que é uma informação muito importante, que talvez em uma consulta só você não consegue passar tudo. Mas você tem que passar o máximo de informação com o máximo de segurança que você puder dar. Então, assim, eu me preparo antes de cada caso novo para poder conhecer mesmo o paciente, já gerando determinada empatia, porque na hora que eu vou conversar, eu vou consultar, eu falo, já vi seu exame, já vi isso e isso, a nossa proposta será essa, igual aconteceu com ela, entendeu? Entendi. E falando em questão de tratamento, tem alguma inovação no tratamento do câncer? Hoje o tratamento do câncer, de forma geral, ele está assim, extremamente inovador, né? Hoje nós temos tecnologias aí, medicações, vacinas, imunoterapia, tudo chegando. E a parte mais interessante, que até puxando, né, um pouquinho aqui para o Centro de Oncologia de Alfenas, é que hoje, além de tudo, nós temos disponibilidade de pesquisa clínica. Então, assim, são tratamentos inovadores que estão acontecendo no mundo todo. Por exemplo, um remédio que está lá na Europa e já está sendo usado, e a gente consegue fornecer aqui no Brasil para pacientes em Alfenas através da pesquisa de forma gratuita. Então, assim, a oncologia, eu acho que aquilo que a criança lá pensou quando viu os avós falecendo de câncer e falou, poxa, acho que quando eu crescer eu quero fazer parte dessa inovação. Eu acho que está acontecendo isso agora e eu estou fazendo parte disso, sabe? Então é muito legal. Mas os tratamentos melhoraram de forma que as curas aumentaram, né? As taxas de cura, assim, hoje são enormes. A gente fala que quando diagnosticado no estádio 1, que é o primeiro estadiamento, essas pacientes, 95% estão curadas, entendeu? Então, assim, acabou aquela história, né? Eu tenho câncer. Aquele estigma, né? Isso, eu tenho câncer e eu vou falecer. Isso, inclusive, com pacientes com metástase.
Até mesmo a metástase tá conseguindo reverter. Sim, graças a Deus. Louvado seja Jesus Cristo. Justamente. E aí, graças a essas inovações, a gente tem, assim, pacientes que chegaram condenadas e hoje estão com a vida normal e não tem mais nada e vida que segue. Muito obrigada. Existe até alguns grupos, né, de Instagram, Oncoguia e tudo mais. Tem um grupo que chama Paliativas, que são grupos mesmo de páginas para ajudar o paciente em relação à orientação, que até casos antes que eram, entre aspas, condenados, né, a um prognóstico mais reservado, hoje eles estão obtendo aí uma taxa de resposta incrível e a gente está realmente agora pensando em quando nós vamos parar de tratar, sabe? Então, a oncologia está melhorando muito, está evoluindo muito. E assim, a todo dia. Esse final de semana mesmo, acho que estava saindo sobre a vacina, né? No Reino Unido, já por câncer e por aí vai. Ainda algumas coisas não estão, né, liberadas no Brasil. Tudo isso tem que ter aprovação da Anvisa e etc. Mas a inovação está aí. Seria um preventivo? Não, tratamento. Ah, tá. Já como tratamento. E o Carticel, né? Que praticamente está curando aí pacientes com linfoma. Que maravilha. Você comentou sobre imunoterapia. Quando que ela seria indicada e como que ela funciona? A imunoterapia tem todo um tabu, né? Por trás dela, assim. Como se fosse sempre o melhor tratamento. Realmente, a tecnologia da imunoterapia ela é muito interessante. Por quê? Ela vai atrás de um alvo. Vamos supor, eu descobri que a Isa tem o HER2 positivo. E aí ela vai usar o bloqueador para esse alvo, que é o HER2, a mutação. É como se fosse um receptor da parede do tumor. E aí a imunoterapia ela faz isso. Ela, através de alvos, ela consegue chegar numa concentração maior na célula, entendeu? Só que tem todo mundo, né, chega assim, eu vou fazer imune e tal. Tem um momento. Entendeu? Pra você ter noção, para ser oncologista clínico, são 6 anos de medicina, 2 de clínica e 3 de onco. Nossa então, senhora. assim, é muito tempo, é muito tumor, é muita coisa. Mas, assim, o que eu quero passar de mensagem em relação a isso é que a imunoterapia realmente é um tratamento, assim, endovenoso, pode ser oral, tem várias formas de administração, às vezes até uma injeção, entendeu? Intramuscular ou subcutâneo. Só que tem o seu momento, sabe? Por exemplo, a Isa foi exposta a químio, mas bloqueio HER2. E hoje ela faz uso do tamoxifeno, que é um bloqueador dos receptores hormonais. Entendeu? Hora nenhuma ela, por exemplo, foi exposta a imune e ela não tem hoje evidência de doença. Graças a Deus, nunca mais vai ter. Não, se Deus quiser. Estou curada. Acredito nisso. E qual que foi o maior desafio para você durante essa fase de tratamento? O maior desafio? Eu sempre falo que... Eu acho que o maior desafio é o mental. Porque o físico, ele é muito abalado. Realmente, você se desconhece. Eu falo que eu era uma Isabela antes do tratamento, sou uma Isabela hoje. Porque, realmente, você tem que passar por momentos que você fala, não vou dar conta. Eu fiz uma quimioterapia que foi, né, junto com o bloqueio. Então, assim, foi meio pesadinho. Foi bem pesado. E pra mim, eu acho que é um amadurecimento muito precoce. Você tem que lidar com tantas situações que aquilo se torna um desafio. E principalmente, né, eu que sou muito curiosa, eu buscava sempre informação pra eu tentar passar por aquilo sem surtar mesmo. Não vou achar uma palavra melhor. Então... A quimioterapia, né? Vencer a quimioterapia pra mim foi, assim, espetacular. Eu falo que eu nasci de novo dia 23 de janeiro, porque realmente eu achava que eu não ia dar conta. Na última, assim, eu ia fazer a última. Teve um dia que eu tava lá em casa, eu falei, gente, meu corpo não aguenta mais. Porque fora isso, a gente tem os medicamentos que a gente toma em casa. Eu tomava uma injeção pra imunidade que dava uma dor óssea terrível. Então, assim, lidar com essas dores, com essa questão de você não reconhecer... Teve um dia que na terapia eu chorei. Eu falei, fazem 8 meses que eu não sei o que é acordar sem sentir uma dor ou um desconforto no meu corpo. Então, a gente que tá numa vida normal, a gente não tem noção disso. Do que é viver um tratamento oncológico.
Porque você tá aí, ó, no seu dia a dia. Às vezes a gente tem uma dorzinha de cabeça, aquilo já incomoda. Agora, você imagina num tratamento oncológico onde seu corpo já não responde da mesma forma. Você tem que estar atento a tudo e a qualquer sinal. E é sinal assim, começou a ter tanto de febre, corre pro hospital. Isso mudou, corre pro hospital. Então, esse foi o meu maior desafio. Entender que eu teria que passar por aquilo, lidar com a minha mente pra eu ser forte, pra passar e aguentar, né? O físico, os efeitos colaterais. Sim. E você precisou tirar a mama no meio desse caminho? Então, ser polêmico. Eu tenho acompanhamento de um outro mastologista e ele sugeriu tirar as 2 mamas. A Isa é fuçada, eu sou. diríamos. Tem gente... Ela precisava dessa segurança. Eu precisava. Eu fiquei muito... É o que eu falo, a informação demais, ela... Chega a dar o tilt. Dá um tilt. Mas também foi a orientação dele, né? Ele falou, você é muito nova, então vamos tirar. Então eu tirei, eu tenho a mastectomia bilateral, eu coloquei prótese e não tenho mais as mamas. E eu tinha um linfonodo na axila, que também foi revertido, ele viu, não precisou fazer esvaziamento axiliar. Então, eu tirei as 2 mamas. A cirurgia para colocar a prótese já foi na mesma cirurgia ou você ficou um período... Sim, foi tudo junto. Eu já saí da mesa de cirurgia com a prótese. O ideal Existe algum caso que não pode colocar a prótese na mesma cirurgia? Não, o ideal é que seja Até para feito. não ter um conflito de imagem, né? Às vezes, o que pode acontecer é que o paciente não tem pele o suficiente, aí ele precisa de um expansor para expandir aquele local que vai ser colocada a prótese e, consequentemente, colocar a prótese. Ou então em casos que às vezes precisa de uma radioterapia, e aí a prótese pode, entre aspas, ser um viés. Mas assim, a Isa teve o apoio, assim, eu falo de grandes nomes, sabe? Então, graças a Deus, ela também é muito fuçada, e isso é muito importante, gente. Procure informação, informação nunca é demais. A gente passa o máximo, mas nada como você também ser ativo, sabe, no seu tratamento e procurar mesmo o que é melhor. E apesar dela não ter a mutação, ela teve essa opção e, assim, uma das indicações da mastectomia bilateral, né, com a reconstrução, é o desejo da paciente. Porque o medo frente à recidiva e tudo mais pode ser algo limitante. Então, assim... esse desejo também é uma indicação, ou seja, além da questão médica, existe também a questão psicossocial, né, envolvendo a indicação. Exato. E você falou uma questão que é o seguinte, essa retirada de mama, ela é mais indicada na questão que se tiver indicação de reincidência, é isso? Isso, que são casos que a gente fala que é o efeito Angelina Jolie, que tem a mutação. Se tiver a mutação do BRCA, né, 1 e 2... hoje é indicado a mastectomia bilateral, né? Ela pode ser feita até com intuito profilático, associada à oforectomia, que foi o que a Angelina Jolie fez, bilateral. Isso é com intuito profilático. E se a paciente tiver o diagnóstico e durante o tratamento, o que nós fazemos de rotina, né? É a questão do aconselhamento genético, ela tiver o diagnóstico também de mutação, a gente fala e conversa sobre a indicação da mastectomia bilateral e depois, num segundo tempo, que às vezes pode ser que ela precise seguir algum tratamento depois, no segundo momento, a reconstrução. Entendemos. E essa questão, assim, do prosseguir, tipo assim, da tirada da mama, foi muito impactante ou não tanto? Tipo assim, você achou que já... Ela queria muito. Gente, eu só queria me livrar. Mas eu sou uma história de sucesso, eu falo isso. Eu sou muito privilegiada, graças a Deus. Eu tive ótimos médicos, Deus em primeiro lugar, né? Que acredito muito na minha espiritualidade. E quando eu fui fazer, lógico que entra uma questão ali, eu não sou mãe ainda, então eu nunca mais vou poder amamentar meu filho, mas... Pelo menos agora você pode ter filho. Você vai poder ter filho, né? Ela não me libera. Calma. Ela não me libera, menino. Calma, mas pelo menos assim, agora você tem a chance, tem a possibilidade. Não, eu falo, eu tenho que ter saúde pra criar meus filhos, né? Exatamente. Justamente. Exatamente. E aí essa questão... uma coisa também que eu falo, a mulher que tá exposta à quimioterapia, ela pode ficar infértil, né? Sim. É um dos termos que a gente assina. E antes...
por eu ser muito fuça, muito curiosa, eu fiz o congelamento de óvulos também, que eu acho que isso é muito importante para quem tem um sonho. Sim. Porque a gente já tem que abrir mão de tanta coisa durante o tratamento, que você abre mão de um sonho seu tão grande, que pra mim é a maternidade, e bateu mais forte ainda quando houve a possibilidade de não poder. Porque às vezes a gente tá no dia a dia, a gente cai, vê uma criança fazendo birra, você fala, ai meu Deus do céu, acho que eu não quero ser mãe. Mas a hora que falam assim, você não vai poder ser mãe, é muito difícil. E a questão de tirar as mamas pra mim foi bem tranquilo. Tipo, eu confiava muito no médico também, então foi bem tranquilo. E o congelamento dos óvulos é muito importante por causa da quimioterapia, Sim, né? e ele tem que ser feito antes. Até eu conversei com a Isa, foi uma conversa assim de uma hora quase, que eu falei, Isa, nós temos que começar a tratar pra ontem e tal e tal. Ela, não, eu vou congelar meus ovos. Eu falei, não, então peraí, congela essa semana que vem você tá aqui. E foi, você acredita? Em uma semana a mulher congelou os ovos e tava lá Não, comigo. eu cheguei na sala do meu médico, eu estava, né, do meu período menstrual, ele liga agora pro seu ginecologista, a gente vai congelar seus óvulos agora. E aí, tipo, liguei, realmente, a doutora Rafaela maravilhosa, me atendeu. Eu fiz a estimulação, eu tinha que começar a quimioterapia naquela semana, ela me deu mais 15 dias, eu consegui congelar, graças a Deus, com muito sucesso. O hormônio pro estímulo não gera nenhuma alteração? Pode. Inclusive no dela, que era hormonal positivo. É. Por isso que eu receio. Porque como tem o uso de hormônio, né? Pra você estimular a ovulação, você pode ter o crescimento tumoral. Mas, assim, pra ela era uma questão... A gente poderia fazer a Isa seguir como uma leoa ou não, entendeu? Então, assim, existem pacientes e pacientes. E aí eu acho que é onde entra a empatia. Você tem que entender o cenário que você tá. E não dá pra falar que todo mundo vai receber o mesmo tratamento. É muito individualizado. Sim. Tem gente que chega lá com 30 anos, não quero nunca mais engravidar, tudo bem, vamos agora, quero tratar para ontem. Tem outros que não, tenho essa vontade e tem que ser respeitado, né? Sim. A pessoa tá aí, né? Uma pessoa antes de uma doença, né? Ela não pode deixar de ser ela. Justamente. Eu falo isso, eu não sou só um diagnóstico, eu sou uma pessoa. E essa pessoa tem sonhos, eu tenho uma vida pós-câncer aí, então eu acho que isso sempre foi muito respeitado no meu tratamento. Sou muito grata a isso, porque eu acho que se eu não tivesse congelado os meus óvulos no cenário que... tudo que eu passei e tudo mais, eu não teria a cabeça que eu tenho hoje. Sim. Com certeza. Inclusive, a gente tem vários episódios que a doutora Rafaela falou sobre o congelamento de óvulos, tem com o Dr. Drauzio sobre a fertilização. Então, para você que tem interesse na área, se vai precisar passar por algum desses processos, só dá uma procuradinha aqui nos episódios, que estão maravilhosos também. Sim. Milena, depois, assim, de curar do câncer, ele tem uma taxa de reincidência muito grande ou não? Sim. Aí vai de subtipo para subtipo. Graças a Deus, aqui a gente está falando em um prognóstico lindo, maravilhoso e é uma paciente incrível. Mas sim, discursar subtipo por subtipo eu acho que não vem ao caso. Mas principalmente o subtipo triplo negativo, ele é o que mais reincide e é o que a gente fica mais de olho aí, falando em relação ao hormônio, HER2 e tudo mais. Sim. Mas assim, isso também está muito relacionado com a questão também de espiritualidade e de apoio, sabe, emocional. A gente vê que aquela paciente mais depressiva, paciente ou paciente mais depressivo, mais ansioso, com aquela aura mais baixinha, é engraçado. Aquele paciente, você fala assim, nossa, esse, infelizmente, às vezes a chance da doença voltar é muito maior. Porque esse fator, ele tem relação, sim, ligado, né? com a recidiva da doença. Exatamente. A melhor na qualidade de vida do paciente vai influenciar no tratamento? Sim. Hoje em dia, todos os estudos, tudo que é estudado na oncologia, tem teste de qualidade de vida. Por quê? Porque a gente, assim, o intuito do médico é curar, mas também é aliviar. Existe uma máxima, né? Aliviar sempre e curar quando possível. Então, assim, o intuito é gerar o máximo qualidade de vida. Por exemplo, na Isa, que teve essa reação e tudo mais, nós tivemos depois uma conversa de mudança de protocolo para justamente não ter o risco, né? Inclusive uma reação grave que ela teve de anafilaxia.
nas próximas aplicações. E o maior medo dela era esse. Eu tô tomando 2 de 3. E agora, doutora, socorro. Aí no dia batia lá no meu consultório. E aí, o que nós vamos fazer? Eu falo, calma. Volta. Era assim, ó, eu li na bula. Tipo, eu li a bula e falava assim, nossa, mas esse é muito importante, né? Eu preciso dele. Como que a gente vai fazer? Eu não sei, mas eu preciso dele. Aí eu falava, Isa, calma. Mas assim, eu acho, né, na minha opinião, que o profissional que está lidando nessa área, a primeira coisa que ele tem que passar é tranquilidade. A segunda, eu acho que a primeira é empatia. Depois, tranquilidade e segurança. E aí a gente segue nesse caminho, sabe? Sim. Vamos para a caixinha de perguntas? Vamos. Você coloca pra gente, Gustavo. Alimentação e atividade física, quando possível, vai auxiliar num bom prognóstico? Com certeza. Hoje existe a minha página, né, do Instagram. E se você quiser divulgar, pode falar, fica à vontade. Não, é doutora Milena Leonardo, com 2 L's. E a gente até reposta as pacientes com o intuito de empoderar. E de estimular mesmo a atividade física. Porque a atividade física, ela está relacionada, né, com uma diminuição dos efeitos colaterais do tratamento e a alimentação também. A gente só tem que tomar cuidado, porque às vezes o paciente, ele chega assim, eu quero tomar tal vitamina, tal antioxidante, etc. E às vezes, no momento da quimioterapia, isso não é interessante, porque o alvo da quimio é tratar o tumor. Então, ele quer tratar um órgão, uma célula que está inflamada. E se você desinflamar muito, você diminui o efeito do tratamento. E aí, por isso que durante a quimio, a gente orienta algumas vitaminas como A, B, C, carotenoides, né? A evitar nesse momento. Mas a atividade física, às vezes a paciente entra assim no consultório e fala, doutora, tem que parar a academia. Não, agora você vai mais vezes. Você vai pegar mais peso, você vai andar mais, você vai correr mais e bola para frente, entendeu? Não é uma sentença, é só um diagnóstico que vai passar. Exatamente. Assim, como a gente já tinha falado no começo, a gente abre uma caixinha de perguntas no nosso Instagram, tá? Então, se você tá querendo estar aqui conosco, participando, trazendo suas dúvidas, suas perguntas, pode estar seguindo a gente lá no @podfarmapodcast, tá? Que sempre no dia anterior do episódio a gente lança, um dia anterior da gravação, a gente lança uma caixinha de perguntas também para você participar aqui com a gente. O que aparece no exame de sangue quando se está com câncer? Nos casos mais avançados, pode aparecer anemia. É a única alteração, às vezes, que pode se ver no exame de sangue, assim, que dá uma, diríamos assim, chama atenção, sabe? Alguns casos, você pode ter também alteração da função hepática, que é a AST, a ALT e bilirrubinas. E os marcadores tumorais, né? A gente não incentiva a fazer de rotina marcador tumoral, mas pode haver alteração no CEA, no CA19.9, no CA125 e no CA15.3. E isso ser diríamos assim, algo que ajude no diagnóstico. Mas de rotina, eu vou lá no médico e tal, e vou colher meu CA19.9. Às vezes vai vir alterado porque você tem gordura no fígado e não câncer de pâncreas, entendeu? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, mas anemia é uma alteração, né, do exame de sangue que merece atenção, merece a realização de coluna e endoscopia. E hoje a gente tem várias histórias aí, né, de artistas famosos que estão passando pelo tratamento e por causa, né, de câncer de colo e reto. Sim. É importante a gente destacar que sempre precisa procurar um profissional, né? Porque tá na moda o TikTok, Instagram, lança um vídeo com precisa fazer esse exame, precisa dar esse resultado, se der alterado, você já toma isso Parece e aquilo. uma cartela, né? Tipo assim, não, você tá com isso e isso e isso. Aí você vai... já vem prontinho no vídeo. Eu tenho 2 OKs, o terceiro eu não consegui não, então eu não tenho. Procure um profissional da sua confiança, faça um exame de acordo com o que ele tá pedindo, não vai seguindo esses vídeos excedentes. Desodorante causa câncer? Só terminando o seu comentário, eu acho isso muito importante. Porque, assim, informação é importante. E informação nunca é demais. Mas cuidado também com a informação.
Porque hoje em dia a gente sabe que tem muita gente que ganha dinheiro com isso, né? Sim. Passando informações erradas, equivocadas. Sobre o desodorante é um mito, né? É muito grande, que causa câncer. Inclusive, pode usar durante o tratamento. Mas tem esse mito, eu nunca nem ouvi. Sim, Por conta do alumínio. Sim, por causa do alumínio. E assim, hoje a gente entende, né, que graças a Deus a maior parte dos desodorantes já não tem o alumínio e você pode fazer o uso tranquilamente, inclusive durante o tratamento. Inclusive é indicado para convivência com os colegas. Por favor. Qual tumor cresce mais rápido? Pergunta difícil. Porque, assim, não é tão simples assim, sabe? Mas, normalmente, os tumores mais agressivos, né? Que a gente fala, que tem um crescimento rápido, são linfomas, tumores de testículo, pulmão e do trato bílio-pancreático. Infelizmente, principalmente do trato bílio-pancreático, são tumores silenciosos e que quando se faz o diagnóstico, muitas vezes o paciente às vezes nem tem uma chance de tratar, justamente por ser assintomático. E chamando a atenção para o outubro rosa, o câncer de ovário também, que é um tumor de alta mortalidade, hoje é a terceira causa de mortalidade em mulheres e infelizmente é um tumor também que não dá muito sinal. Então, às vezes, quando vai fazer o diagnóstico, é naquela fase que a mulher já está com a barriga distendida, com dor, com ascite, com água na barriga. Então, assim, é importante fazer também os exames preventivos ginecológicos. Sim. Quando existe histórico de câncer de mama na família, com que idade deve realizar a mamografia? Isso, pela Sociedade Brasileira de Mastologia, mudou, né? Antes falava muito 50 anos, hoje são os 40. E quando a gente tem um histórico muito positivo, inclusive de mutação, a gente fala de 35 anos. Então, e a qualquer momento, né? Você sentiu alguma coisa diferente, você tem que procurar ajuda. Sim. Próximo, Gustavo. Quais são os sinais e sintomas iniciais? Quer falar essa? O meu caso foi, né? Eu senti muita dor. É uma queimação mesmo na mama. E... o inicial foi essa queimação, essa ardência na mama esquerda. E depois eu comecei já a sentir o nódulozinho. Era um nódulozinho bem fixo, assim, um carocinho bem fixo e durinho. Não, porque minha mãe já teve, por exemplo, uma mama de... Fibroadenoma. Não, quando é leite, Sim. Sabe? E ele é mais molinho. Eu sentia como eu era muito fixo e bem durinho, assim. Mas tem mais, né? Queimou a mama toda ali no... Queimou a mama toda, não? Só o pedacinho do nódulo ali? Olha, eu nunca amamentei. Mas dizem que quando... parecia que tava descendo alguma coisa pro meu seio. Era uma sensação descendo mesmo. Como se fosse sair um líquido que tava queimando ali dentro. Entendi. Era isso que eu sentia. Na real, assim, sintoma, né? O paciente pode sentir dor, né? O queimor, o ardor, né? E de sinal são aqueles que a gente comentou logo no começo, que é a nodulação, sangramento papilar, ou às vezes alguma descarga, né, no mamilo, alguma descarga esbranquiçada ou avermelhada, semelhante a sangue. É a mudança da pele, né, tipo casca de laranja, a retração. Ou o abaulamento. Sim. E a tumoração, Tem alteração no tamanho do mamilo? Sim. Tem casos que a pele fica também inflamada e aí muitas vezes se confunde isso como uma inflamação, como se fosse uma mastite. E isso atrasa o diagnóstico. A gente até tem um ambulatório, né, que nós levamos os estudantes de medicina para a gente chamar a atenção do médico. Esse caso aqui ficou assim um tempinho, às vezes, passando como mastite. E não era um câncer de mama. Então, é muito importante estar atento a todas as mudanças, né, no corpo. Esse diagnóstico da mastite, tem como a mulher ter essa noção dessa diferença de que é uma mastite e do que é um não vai câncer? melhorar. É aquilo que, assim, a mastite, teoricamente, se você passa o antibiótico, em 7 a 10 dias, no máximo 14, o paciente já vê uma melhora da coloração, da dor, do edema e tudo. Agora, o câncer não, vai ser uma piora progressiva.
às vezes inchando o braço, aquelas pacientes que chegam já com o braço enorme. Nossa, doutora, eu percebi porque meu braço estava enorme. Aí é porque tem acometimento axilar, por aí vai. Então, assim, a confusão mesmo a gente pede para evitar justamente por causa de atrasar o diagnóstico. Sim. Então, assim, não melhorou, em 10 dias procura novamente. Existem fatores de riscos que aumentam a chance? Muitos. Muitos. Assim, os fatores de risco, né? A gente tem os genéticos, né? Que nós já comentamos. E os sociais, né? Que a gente fala que são hábitos de vida. Aí cigarro, etilismo, né? O tabagismo, o etilismo, o sedentarismo e as questões relacionadas também à alimentação, né? A gente sabe que alimentos defumados, alimentos aí que são inflamatórios, né, para o nosso organismo, eles vão sim predispor não só ao câncer de mama, mas também como ao câncer de colo reto, entre outros. Tem agora está muito na moda, mulheres usarem esteroides e anabolizantes, né? Sim. Aumentam o risco da incidência de câncer de mama? Isso tem estudos, sabe? Uhum. Assim, ainda não dá para cravar do ponto de vista técnico e médico que tem relação direta, mas sim, observou-se, né, um aumento dos casos em pacientes que eram expostas a determinados hormônios. Uhum. Uma pena porque a maior parte, assim, se você faz uma reposição hormonal bem indicada, com um médico especialista, com um médico que está te seguindo em relação àquela reposição hormonal, com o intuito mesmo de corrigir aonde tem déficit para melhorar a sua qualidade de vida, isso é totalmente indicado. Mas, infelizmente, existem outros intuitos que aí fogem um pouquinho até de questão ética, médica, e aí acaba sendo um viés, sim. Ainda não tem como dar números estatísticos, mas a gente observa, sim, que teve uma mudança nesse perfil, inclusive de pacientes que chegam assim, eu estava com determinada coisa e, de repente, apareceu aí o câncer de mama. Entendi. Quando devemos ligar o alerta no câncer de mama? Todo dia. Brincadeira. Mas, assim, a campanha do Outubro Rosa, essa brincadeira, né, se toca aí, né, justamente com esse intuito. Você tem que ficar alerta. Mas é óbvio, não é todo mundo, não é toda mulher que vai ter o diagnóstico do câncer de mama. A incidência está relacionada ainda com a faixa etária. Então, a partir dos 55 anos ainda é uma incidência bem maior do que a população jovem. E naquelas que têm histórico familiar, né? Principalmente primeiro grau. Ou seja, mãe, irmãs com câncer de mama. Aí sim, você tem que ligar a luzinha vermelha todos os dias e talvez, inclusive, procurar um aconselhamento genético. Uhum. Por que dá nódulos de gordura e é preocupante esses nódulos? Lipoma nunca é preocupante, graças a Deus. A mama, ela é composta por tecido gorduroso, né? E também por tecido glandular. Então, por isso que a gente tem tumores benignos, cistos, fibroadenomas, adenomas e esses cistos de gordura. Isso daí é só acompanhar. Claro que todo nódulo merece uma atenção e merece um acompanhamento mais de perto. Mas é muito difícil um nódulo benigno, um abaulamento benigno, virar um câncer de mama. Esses nódulos que são de gordura, quando a pessoa emagrece, eles tendem a sumir? Aí depende. Se for de histologia só, relacionado ao tecido adiposo, sim. Então pode emagrecer também. Quais são as chances de cura? Altíssimas. É o que a gente comentou, né? O intuito do Outubro Rosa, ele, desde quando foi lançado, é gerar a ideia de conscientização. E, além de conscientização, de autoconhecimento. Por quê? Porque se o câncer é diagnosticado, o câncer de mama, tem o seu diagnóstico no estágio 1, a chance de cura é maior que 95%. Então, assim, vamos dizer que 5% dessas pacientes vão ter alguma forma de recaída, mas talvez relacionado também a questões de hábitos de vida.
mas a grande maioria dessas pacientes vão curar. Então, é muito importante que essas pacientes tenham esse autoconhecimento. Sim. Tem mais uma, Gustavo? Alimentação e estilo de vida pode impactar o risco? Sim, diretamente Total. relacionado. Tem mais uma? Qual exame detecta o câncer no corpo todo? Vamos lá. Quando eu estava em Ribeirão Preto, estudando ainda oncologia, eu conversei com um dono de uma empresa, um multimilionário. Ele falou assim, poxa, eu quero fazer um exame que eu descubra se eu vou ter câncer. Existe o PET scan, né? E existe esse PET scan é um exame que ele capta a glicose no corpo. E aí tem um mito por trás desse exame de imagem, que é assim, eu vou fazer e vou descobrir se eu tenho câncer ou não, se ele vier negativo eu não tenho, e bola para frente. O problema é que, assim, de rastreio, ou seja, fazer eu, você, fulano e tal, a chance de você ter um falso positivo, ou seja, um exame que apareceu alguma coisinha, mas não é nada, ele é muito grande. Então, hoje em dia, a gente aconselha, né, o rastreio genético. Então, são exames genéticos por saliva ou pelo sangue, que você vai fazer um rastreio do seu painel genético, da sua individualidade, e aí entender se você tem predisposição e, a partir disso, direcionar, eu tenho predisposição a câncer de intestino, então vamos fazer colonoscopia antes. Não, eu tenho câncer de pulmão, então nunca chega perto de um cigarro e vamos fazer tomografia numa idade mais precoce. Não, eu tenho câncer de ovário. Olha, o seu ultrassom transvaginal tem que ser acompanhado de uma ressonância. E por aí vai, entendeu? Então, hoje a gente fala... de pâncreas, que exame que eu tenho que fazer? Oi? A minha herança é de pâncreas. É o BRCA. Ai, meu Jesus. É o teste do BRCA. E aí, hoje em dia, é legal porque a medicina, ela inova tanto, né? Que já existe ultrassom com contraste. Então, não necessariamente você precisa se expor a uma tomografia. Você pode fazer um ultrassom com injeção de contraste para você olhar o seu pâncreas se está tudo bem, além dos marcadores e além da questão genética. No caso do de pâncreas, tem alguma idade que eu devo começar a me preocupar? Agora. Só se você... Quanto antes, Hoje né? a vida é ótima, alimentação de milhões. Não, percebi que você gosta de água de coco, tá tudo bem. Já tá meio caminho andado. Já tá Não bem. vou te falar que eu gosto dela com uísque, não, pra não deixar chateada. Mas assim, brincadeira à parte, o câncer de pâncreas, próstata, mama e ovário, eles estão diretamente relacionados com a mutação do gene BRCA1 e 2. Mais com um ou mais com o outro. Então, vale a pena um teste genético. Quais os principais testes utilizados na avaliação do paciente oncológico? Olha, os principais testes que a gente usa, né, é a tomografia. Então, assim, igual a ISA, você faz a tomografia do tórax e do abdômen para você entender o estadiamento. Você desenha aquela pessoa, o que ela tem no corpo. E aí, a partir disso, você acompanha. Quando a gente tem dúvida, vamos supor, a tomografia não elucidou bem uma lesão. Aí você pode usar da ressonância ou do PET scan. Aí sim vem a indicação desses exames. Mas tirando aquele mito, eu vou fazer um PET scan e nunca vou ter câncer. Aí já teve gente assim que chegou para mim e falou, eu fiz um PET scan há 6 meses, nunca mais eu vou ter câncer? Não, o PET scan é um exame, entendeu? Daquele momento. Ô, doutora, pode existir um falso positivo, pode existir um falso negativo. O paciente, ele sempre deve procurar uma segunda opinião ou apenas em casos específicos? Na real, essa segunda opinião é procurar alguém que entenda. Brincadeira à parte, mas assim, por que ele precisa procurar um médico que saiba interpretar o exame? Primeiro, para não criar uma ansiedade desnecessária. Por exemplo, eu tenho o meu CA19.9 alterado, entendeu? E aí, nem por isso, teoricamente, eu vou ter câncer de pâncreas no futuro, entendeu? Então, o paciente, ele tem que ser bem orientado, entendeu? E aí é onde que vem a importância de pegar uma informação de qualidade, com um profissional que está habituado com aquilo. O perigo é assim, que às vezes cai na mão de alguém que não entende o exame.
E aí é onde que se cria 1000 medos. Eu já tô com câncer e tudo mais. Eu atendo vários pacientes assim no consultório que infelizmente tiveram alguma alteração no ultrassom, que era um cisto, uma coisa bem simples, e que por uma falta de orientação acabou tendo aí todo uma descarga de ansiedade emocional, atrapalhando até o âmbito de trabalho, social da pessoa, até ter a orientação adequada. Então, acho assim, que é procurar mesmo a opinião que seja... De um especialista. Isso, do especialista. Ô, Isa, o que te fez procurar uma segunda opinião? Foi entender que meu corpo tava diferente. E aquilo não era normal. Eu acho que a maior virtude, principalmente nós mulheres, a gente tem uma intuição também, né? É instintivo, né? E eu olhava aquele exame e eu falava, gente, não é possível que eu tô tão doida, que eu tô sentindo, não melhorou. É coisa da minha cabeça. É coisa da minha cabeça, não era. E vou te falar que, num primeiro momento, meu namorado que me incentivou muito a procurar, porque ele falava, não é normal. Se fosse só um cisto, talvez a tendência era que não seria melhorar, ao invés de piorar. Porque, assim, eu sentia uma dorzinha. Depois eu comecei a acordar à noite com aquela ardência no seio. Aquilo me acordava. Então, foi onde eu falei, não, vou procurar e vou procurar alguém fora que tenha... Eu sempre falo assim, procura um médico que você conhece alguém que tem uma história de sucesso com ele. Pelo menos já tá meio caminho andado. Eu falo muito isso. Você teve um positivo. Eu falei, né? A minha sogra já tinha ido com ele, tinha dado tudo certo. Eu falei, então vamos lá, né? Mas foi isso. É entender que realmente o seu corpo não tá bem. E realmente é um toque que vai salvar a tua vida. Mulheres, por favor, façam um autoexame em casa. Diariamente. Diariamente? Não precisa porque ser. Durante o ciclo menstrual... Muda. Muda, e você pode ter a dor na mama e às vezes pirar à toa. Então calma, gente. Gente, calma. Se toque, mas não todos os dias. Não todos os dias. Sim. Não é toda dor na mama que vai ser. Vai ser uma coisa mais recorrente, né? Ô, Isa, você comentou com a gente no off que a Santa Casa de Alfenas está preparando um evento agora pro Outubro Rosa. Vocês querem contar pra gente? Dia 19 de outubro, né? Nós vamos ter um evento para as pacientes oncológicas. Às 8 horas da manhã. Começa às 8 horas da manhã. A Isa vai abrir o evento. Com curso de automaquiagem pra mulherada aí, porque eu acho que a gente tem que cuidar, né, da autoestima delas. O nosso intuito na Santa Casa foi sempre ter um trabalho, e isso é no SUS, tá? Ter um trabalho direcionado para o acolhimento mesmo. Então, assim, a gente entende que nós temos pacientes que às vezes têm até um receio da autoimagem, se ela vai ficar um pouquinho mais anêmica ou se os cílios vai cair. Então, sempre foi um projeto na minha cabeça levar alguém para ensinar a maquiar nessa etapa. Porque é importante para a mulher ela se olhar, chegar, nossa, eu tô bonita, beleza, eu tô careca, mas olha, eu tô bonita, entendeu? E muitas vezes cai os cílios, cai a sobrancelha aqui também. E aí você entender que a sua imagem, ela pode mudar, mas o seu sentimento também em relação a ela vai oscilar. E que você pode mudar isso com formas externas, por exemplo, passando uma maquiagem, ou arrumando os cílios, ou pintando uma sobrancelha, apesar de não poder fazer coisas invasivas, isso muda até a forma da pessoa enfrentar a doença, entendeu? Então, o nosso projeto com esse Outubro Rosa é um evento de pacientes para pacientes. É só paciente que vai palestrar e é só paciente que está sendo convidada. Claro que os colegas médicos estão todos convidados a estarem lá. É sempre bem-vindo, né? Uma opinião e um apoio. Mas, assim, o intuito é que seja direcionado ao público de pacientes. E é com o intuito disso, é de empoderar a mulher e de mostrar assim, meninas, vocês podem, entendeu? E vocês chegam lá. Então, nós vamos ter nutricionistas falando sobre alimentação, paciente falando sobre o uso de óleo essencial, paciente falando sobre hipnose, sobre terapia, estudante de medicina que passou pelo tratamento, falando sobre o caso e sobre a doença, para ensinar mais, para passar mais teoria. Então vai ser bem legal. Vocês também estão super convidados. Muito obrigada. Vai ter arrecadação de brindes? Gente, quem estiver aí vendo a gente, né, quiser
brindes sempre são bem-vindos. São já manda, né, são Tetê? quantas? Umas 130 mulheres? A gente estima pelo menos 100 mulheres. A gente manda brinde pro sorteio da Exatamente. Santa Maria e do Por podcast. favor, gente. Vai ficar Depois a gente feliz. entra em contato com vocês. Ah, é Isso. verdade. Eu vou pedir pra Neidoca, já faço um gloss pras meninas. Ai, elas vão ficar... Gente, gloss. E assim, o autocuidado durante o período da quimioterapia era o que muitas vezes me dava força. Porque teve uma época que eu não conseguia olhar a minha sombra. Eu via aquela sombra careca, eu falava, gente, isso não é eu, isso tá me seguindo, não sou eu. E aí, fazer a maquiagem, né? E assim, tudo com produtos que eu tive que aprender, porque não é qualquer produto. Você vai ter que usar um hidratante próprio, porque sua pele tá mais seca. Você vai ter que... Usava só protetor com cor, não usava base, não usava maquiagem. Então, tinha todo um cuidado. Então, eu acho muito legal. Hidratar bem, Hidratar muito. A quimioterapia resseca muito a pele, a boca, fica tudo muito machucado. Então, eu quero realmente passar isso pras meninas. Sim. Meninas, infelizmente a gente tá chegando no final já do nosso programa. Vocês gostariam de falar alguma coisa, alguma mensagem para os nossos ouvintes? Se quiser falando, olhando para aquela câmera ali. Recado que eu deixo aí para quem descobriu o câncer, que tenha fé, pensamento positivo. E, gente, nós mulheres somos donas do nosso corpo, a gente tem uma intuição, uma ligação com o nosso corpo muito forte, o nosso feminino é muito bonito. Então se toquem, porque realmente um toque salvou minha vida, não é papo. Não é só um slogan de uma campanha de um mês. É realmente um toque que pode salvar a sua vida. Exatamente. E eu acho que fica também a mensagem, né? Que ninguém tá sozinho. Você tem que ter o apoio familiar, o apoio social e o apoio da sua equipe médica. Então, assim, sempre leve as dúvidas. Eu falo para os pacientes, anote, leva anotado. Vamos conversar sobre isso. E vamos falar abertamente, não é um tabu, não é nada que vai... Olha a Isa hoje, e vida que segue, entendeu? Então, realmente, não é só um slogan, não é para preocupar com isso só no Outubro Rosa, para ter atenção mesmo para a saúde. O Outubro Rosa, ele só vem para colocar uma luzinha vermelha aí também, vamos pensar nisso, tá? Mas se cuidem, meninas. Muito obrigado. Muito obrigada, De meninas. verdade, foi um papo muito edificante. Pra mim, enquanto um homem, provavelmente agora eu vou começar a me policiar, eu já tava... eu vou começar a me policiar, vai que, né? Mas também pra ser também um ponto de apoio pra outras mulheres, né? Mulheres que eventualmente se... Para as mulheres da sua família Para as também, mulheres da né? minha família, pra minha noiva, enfim, para as pessoas que precisarem desse apoio, né? Ser essa ponte de apoio também, né? E agradecer aos nossos patrocinadores. A doutora Milena ressaltou muito a questão da alimentação saudável. Nós estamos aqui com o pessoal do Hortifruti da avó, tá? Frutas picadas, lavadas, tudo limpo. Aguinha de coco, tudo ali arrumadinho, pra você não ter desculpa pra não viver uma alimentação saudável, né, Cris? Com certeza. E a TT levantou um ponto muito importante, que é se você tem algum caso, a gente falou isso durante todo o programa, mas se você tem algum caso na sua família com câncer de mama, é um sinal de alerta para você procurar o médico, para se prestar mais atenção ainda em você, realizar esse toque com mais frequência, se levar em consideração que é você em primeiro lugar. Como a doutora até ressaltou uma hora, né? Quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Isso, exatamente. Então, sempre. 95% de chance de cura está lá no estágio 1. Então, não deixa evoluir, não. Sim. Exatamente. Meninas, as canecas é de vocês. A Personalize obrigada. manda para todos os nossos convidados. Personalize, nosso muito obrigada. E tudo que vocês precisarem, gente, não é só caneca. Eles fazem a parte de crachá, camiseta, identificação pessoal da sua empresa. Então, um presente especial para uma pessoa querida tem de tudo. Brinde para aniversário personalizado. Broche? Sorteio? Outro sorteio? Você tá liberando um sorteio agora? Maristela liberou um sorteio pra vocês. Sorteio de mais uma caneta e um abridor um chaveirinho abridor pra vocês. Então vai ser o rosinha, né? Do Outubro Rosa. Uma caneta e um chaveiro pra vocês e a squeeze. Então deixa pra quem comentou aqui no vídeo do YouTube, a gente vai realizar Exatamente. o sorteio, tá bom? Oi? Fala em alto bom tom.
comentar. Comenta Outubro Não, Rosa. qualquer comentário do YouTube vai estar participando do sorteio. Exatamente. Só comentar nesse vídeo qualquer item, seja uma mensagem positiva, marcando alguém que precisa ver esse vídeo, que tem casos na família, qualquer comentário está concorrendo. Vai ser abrangente dessa vez, tá? Para passar a mensagem, o importante é que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que as pessoas se conheçam e que caso venha a ter um diagnóstico, esse diagnóstico seja precoce, para que tenha uma maior chance de sucesso, que é o que a gente deseja para todos, né, doutora? Com certeza. Também agradecer a Metalab, né, que Sim. tem uma linha de produtos, assim, como eu disse, infinita lá. Você está preocupando com questões com cúrcuma, com digestão, pra quem tem intolerância vitaminas, à lactose, eles vão ter também. Você tem... Questões pro fígado, né, Cris? Eu tô de olho desde o começo. Então, assim, a Metalab tem vários produtos. A gente vai mandar um pra vocês. Dani, manda um pra gente mandar pra doutora pra ela provar o de vocês. Exatamente. E é comprimido mastigável, então facilita bastante. Porque o intolerante à lactose passa por um perrengue, né? Precisa, vou comer alguma coisa. Meu Deus, estou sem meu medicamento pra isso. E esse daqui não precisa nem da água. A gente já mastigou e já começa o efeito. Exatamente. Vou mandar uma caixinha pra você, viu? Exatamente. Lembrando que todos os produtos da Metalab é zero açúcar. Nossa diretora está ali para lembrar de todos os pontos. E todos esses produtos estão, esses e muito mais, estão disponíveis em todas as nossas lojas. Drogaria Santa Maria de Alfenas. Entrega no conforto da sua casa. Tem farmacêuticos treinados para te orientar qual vai ser o melhor produto para você. Exatamente. Então dá uma passadinha na loja, manda uma mensagem que a gente entrega no conforto da sua casa. E também agradecer o pessoal da Mauri Contabilidade. Você aí tá com um perrengue no seu negócio, tá vendo que a lucratividade não tá gerando. Isso provavelmente é um problema fiscal e tributário, ou até mesmo de localização da sua loja. Então, o pessoal da Mauri Contabilidade, eles consertam tudo para que você aí consiga ter um lucrinho, colocar um dinheirinho no bolso e depois ir lá comprar os produtos da Metalab na Santa Maria. Tem que fazer o extra. Claro. Meninas, mais uma vez, muito obrigado a vocês. Obrigada. E para você que nos assistiu, muito obrigado. Até a Beijos. próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.